Olá, muito bom dia. Você que está conosco, conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no ar, mais um boletim especial para a gente discutir um assunto muito importante, principalmente você que está já se preparando para iniciar a colheita da sua safra e que lá no começo teve aquela preocupação com a escolha da semente, como escolher a semente ideal. Será que agora você vai colher os frutos aí daquilo que você plantou lá no início? A importância de se tomar uma boa decisão lá no começo da safra é fundamental para os resultados aparecerem agora com a colheita. A gente vai conversar agora com o Marcelo Laurenti. O Marcelo é diretor comercial do Grupo Ato, já está aqui comigo na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente para a gente discutir esse tema tão importante. Afinal de contas, os resultados vão aparecer agora, né, Marcelo? Logo, logo a gente está colhendo aí uma das mais importantes culturas aí do Brasil, que é a soja, né? Como é que vocês aí da Ato estão acompanhando essa safra e, no geral, apesar daquele clima meio conturbado no início, né? No geral, qual a expectativa de vocês com os resultados? Tem previsões falando aí de produção acima de 150 milhões de toneladas, recorde de produção. Vocês estão vendo isso também? Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Alexandre. Um prazer falar contigo aí, com toda a audiência do Notícias Agrícolas. Mais um começo de colheita aí, né? Um momento que a gente sempre fica apreensivo, né? Porque é a conclusão do trabalho aí de muita gente, de toda uma safra, né? As expectativas são boas aqui no Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O Rio Grande do Sul nem tanto, né? O pessoal passando lá por desafios. Mas aqui as expectativas são boas, a colheita ainda em ritmo lento, né? Mas alguns clientes aí que começaram a colher, principalmente as áreas de pivô, a surpresa é positiva, né? É um conjunto. Quando reúne condições ambientais favoráveis, né? O agricultor caprichoso, fazendo um bom manejo e semente de alta qualidade, os resultados vêm. A gente teve a felicidade aí nesses últimos dias de ter notícias aí acima de 100 sacas por hectare, superando os 3 dígitos, e isso gratifica muito, né? Porque quando o agricultor vai bem, toda a cadeia pode ir bem. Mas, de fato, o plantio não foi fácil, né? Cada ano o desafio é diferente, mas as chuvas chegaram de maneira irregular e um pouco tímida, né? Ela veio, muita gente soltou o plantio e a chuva foi embora, passando por longos períodos de veranico. Infelizmente, muitas pessoas tiveram que replantar suas lavouras e a gente sabe que isso não é tão bom, né? Mas, no final, o clima foi se regularizando e a janela de plantio aconteceu numa boa janela, né? Agora a expectativa é se a chuva vai permitir a gente fazer os trabalhos de colheita, como as doenças vão avançar, mas de forma geral boa e a gente torce muito para que o agricultor tenha bons resultados. Isso é bom para todo mundo, né, Alexandre? É isso aí. Ô Marcelo, o clima sempre traz uma certa incerteza aí para o agricultor. Como é que ele faz para se proteger, para se precaver aí desses riscos climáticos, hein, Marcelo? Aonde começa essa proteção da lavoura? A lavoura é uma indústria a céu aberto, né? Então o agricultor está sempre apreensivo se as condições climáticas vão ser favoráveis ou não. Mas isso ele não tem muita autonomia ou autoridade sobre o clima, né? Então, onde ele tem autoridade, as coisas começam são nas escolhas. Então, desde o do planejamento que ele faz, o manejo que ele escolhe a fazer, a palhada que ele utiliza, a cultivar se adaptado ou não para a região, e principalmente a escolha do uso de uma semente de alto vigor tem alta relevância. Então, de acordo com as escolhas que o agricultor faz, ele passa com maior ou menor dificuldade pelas adversidades climáticas que vêm pela frente. E a semente, Alexandre, que é o nosso negócio, sem diminuir a relevância dos demais, ela tem um papel fundamental. Quando o agricultor trabalha com uma semente de alto vigor, ela tem capacidade de superar os desafios aí com mais tranquilidade comparado a uma semente de médio e baixo vigor, seja por um excesso de chuva, uma chuva pesada logo após o plantio, ou por longos períodos de seca. Ela acaba sofrendo também aquela adversidade, mas mesmo assim consegue formar uma boa lavoura. Então, investir em semente de alta qualidade reduz muito o risco do agricultor. Muitas áreas aí deixam de ser replantadas, conseguem atingir bons estandes, mesmo sob condições adversas, quando se parte desse insumo, né? Então, não existe uma receita de bolo, mas eu afirmo para você que a semente é a base, né? A gente tem que começar bem, e começar bem significa escolher uma semente de alta qualidade para plantar a sua lavoura. Muito bom. Ô Marcelo, esse conceito, né, de semente de alto vigor
é relativamente recente, né? Haviam outras preocupações no começo, germinação, por exemplo, enfim, e não se dava muita atenção para a questão do vigor. No entanto, de um tempo para cá, esse conceito, essa necessidade de uma semente com vigor ficou mais clara para o agricultor, né? No entanto, esse mercado ainda não é dos mais, digamos, preocupados com o vigor, dado a uma recente pesquisa da Embrapa, se eu não me engano, mostrando que um pouco mais da metade aí, das sementes não tem aí uma preocupação total com a questão do vigor ainda. Como é que vocês aí na Ato Sementes estão vendo essa questão e por que o vigor passou a ser um diferencial importante? Alexandre, isso que você coloca é muito importante. Talvez a palavra não seja nem preocupação com o alto vigor do mercado não ter. É que é muito difícil realmente produzir semente de altíssimo vigor, principalmente em escala, sabe? Então isso exige muito conhecimento, muita disciplina, muito processo e acaba aí, em alguns momentos, algumas empresas que comercializam semente deixam a desejar nesse sentido. Mas, sem dúvida, a preocupação do agricultor, a relevância que ele dá para uma semente de alto vigor vem aumentando ao longo dos anos, né? Porque o agricultor tem consciência disso que eu falei para você, que quanto maior o vigor da semente, tanto reduz o risco dele de implantação da lavoura, quanto aumenta a produtividade. E não dá nem para falar qual dos dois é mais importante, porque hoje, quando se vai implementar uma lavoura de soja, os custos subiram muito. Então, não tem margem para erro, principalmente no começo, né? Se começou errado, não tem atitude que você faça que vá corrigir. Tem que acertar o stand, tem que nascer rápido, de maneira uniforme, porque isso é o que permite explorar todas as condições ambientais aí e explorar todo o potencial genético da cultivar. A genética desenvolveu muito ao longo dos últimos anos, né? São muitas opções hoje e eu acho que isso está refletindo na produtividade dos agricultores, mas quando você não tem uma semente de alto vigor, você já começa perdendo o jogo, então você não consegue explorar isso. E, de fato, a Embrapa publicou um trabalho, aí foi em 2019, se eu não me engano, mostrando um pouco sobre a qualidade de semente comercializada ao longo das safras no Brasil, e nesse mesmo trabalho ela mostra que, infelizmente, aí 55% da semente comercializada é uma semente de baixo e médio vigor. E isso é complicado, porque o agricultor, quando compra, ele não compra essa semente de baixo e médio vigor. E ele não tem muito como aferir isso e muitas vezes incorre em perdas relevantes no seu negócio. E a gente aqui na Ato, há muito tempo, começou a perseguir o vigor de semente, faz parte da nossa história e a gente não para de evoluir, sabe, Alexandre? Ao longo desses anos aí, a gente, indiferente do cliente, a gente pôs uma faixa muito alta de qualidade, tá? Quando eu falo em qualidade, qualidade é um termo genérico, então a gente persegue aqui o vigor o tempo inteiro. Então, do menor cliente ao maior cliente, ele recebe um mesmo padrão de produto e isso reflete em produtividade. Para você ter uma ideia, há mais ou menos 10 anos aí a gente começou um trabalho de lado a lado nas fazendas dos agricultores do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Existem muitos bons agricultores aí que ainda não são nossos clientes. Isso sempre esbarra na questão da decisão do investimento, né? Nós falamos das escolhas. O agricultor está sempre muito preocupado em manter a sua competitividade e custo é um dos pilares. E às vezes na hora de comprar semente ele recebe ofertas distintas e acaba optando por aquela que é mais barata um pouco, através de uma promessa. E a gente começou esse trabalho para mostrar para os clientes quanto vale a pena investir em alto vigor, todos os benefícios que ele pode ter comprando da Ato Sementes, sabe, Alexandre? E ao longo desses anos aí, a diferença de produtividade é sempre positiva, sabe? E nessa última safra que foi colhida, na safra 21-22, a média de todas as áreas que nós fizemos, comparando uma cultivar Ato com a mesma cultivar padrão fazenda, que o agricultor comprou de algum outro fornecedor, produziu 3,1 saco a mais por hectare. Isso é 50% a mais do que o trabalho que quando a gente começou nos primeiros 3 anos. Então, mostra que a gente não para de evoluir, sabe? Tem muita produtividade escondida na qualidade de semente, viu, Alexandre? E a Ato não tem medido esforços aí para, ao longo dos anos, de forma consistente, evoluir e entregar cada vez mais produtividade para o agricultor. Marcelo, vamos entender então, né, o que significa uma semente de vigor, uma semente que tem essa característica. Por que ela é importante? Por que ela promove esse diferencial aí para a lavoura? Muito boa a sua pergunta, porque é difícil para o agricultor, inclusive não existem parâmetros oficiais aí que
que determina para ele o que é ou o que não é uma semente de alto vigor, né? Existem as normativas do Ministério da Agricultura que exigem germinação. A germinação é um tipo de teste que é fácil de ser parametrizado, então até por isso ela está na legislação, e o vigor não é algo tão tangível assim. Então, assim, o vigor é como se fosse a saúde da semente. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com a gente, né, com a nossa vida, quanto mais saudável você está, mais capaz você é de produzir, de explorar todo o teu potencial. Quanto mais saudável você está, mais capaz você é de superar as adversidades. Então, você tem energia suficiente para aquilo, para passar por aquela situação e ainda continuar muito forte e muito produtivo, sabe, Alexandre? Então, quando a gente pensa em qualidade de semente, muitas vezes o pessoal fala de germinação, e a germinação é algo importante, né? A semente precisa germinar e ela precisa ser vigorosa. Então, quanto mais perto está o vigor da germinação, mais assertivos são os posicionamentos de campo. E a semente a gente costuma fazer um paralelo, né? O agricultor precisa da semente boa no momento que ele vai plantar, e não no momento que ela sai da unidade de produção do sementeiro. Então, ele olhar simplesmente para um boletim de germinação, isso não dá a segurança que ela vai conseguir atravessar todo o período de armazenagem, atravessar todo o período que ela fica na fazenda do agricultor, e na hora que precisar plantar, está com toda essa energia. Então, quando você pensa em vigor, né, quando você mede os seus índices através do vigor, você tem uma garantia maior que essa semente vai ter mais longevidade, sabe, Alexandre? E que vai superar as adversidades. Existem vários testes quando se pensa em qualidade de semente, né? Não vou entrar em cada um deles aqui, e uns são mais focados em medir vigor e outros são mais focados em medir viabilidade de germinação. Então, aqui na Ato, a gente faz todos os tipos de teste, mas os nossos principais portes estão relacionados com maior peso aos testes de vigor, e isso transmite uma grande segurança para os clientes. Para você ter uma ideia de como isso se materializa. Ao longo dos últimos anos, aí, a gente tem conseguido entregar uma semente com 96% de IPA, mais ou menos. O IPA é um índice exclusivo nosso, que ajuda o agricultor a regular as plantadeiras, sem a necessidade de fazer teste canteiro. A gente entende que essa é a responsabilidade nossa, né, como fornecedor. A gente manda uma semente e fala para o agricultor, para você atingir esse stand, regula dessa forma. E quando a gente fala em média de 96, isso significa que, na prática, a cada 100 sementes que nós entregamos, 96 são sementes vigorosas que vão dar origem a plantas de alta performance, que aí são plantas capazes de expressar todo esse potencial produtivo que a genética da cultivar carrega. E por isso tem essa grande relevância e acaba ajudando o agricultor a produzir cada vez mais, viu, Alexandre? Boa. Marcelo, você tocou num tema importante aí, que é essa questão da potencial perda de qualidade entre a produção da semente até a chegada dela no campo, né? Tem se falado muito no mercado de investimento em câmaras frias, centros de distribuição, perto aí das regiões de plantio, né? Para que, de fato, as sementes cheguem com maior qualidade, com mais vigor, junto ao produtor. Isso é possível, Marcelo? O que o armazenamento pode fazer aí nessa missão de manter a qualidade da semente? Perfeito, Alexandre. Boa pergunta essa aí. Eu posso afirmar para você que eu gostaria muito que tivesse uma tecnologia aí que ajudasse a aumentar a qualidade da semente. Infelizmente, não tem para aumentar a qualidade de semente, tá? Então, a semente é feita no campo, a gente tem que tirar ela do campo com a máxima qualidade, e a partir daí você procura conservar isso, né? Então, o que acelera a perda de qualidade da semente? Toda semente vai morrer um dia, a mais vigorosa delas, um dia ela vai morrer, e a primeira coisa é tempo, né? Então, quanto maior o tempo de armazenagem, maior a perda de qualidade. Em paralelo a isso, quanto maior a temperatura e a umidade relativa, também maior a perda de qualidade. Porém, quanto pior a qualidade de semente, ela mais sente esses fatores acima. Então quando você pergunta de centro de distribuição, está muito relacionado a prazo de carregamento, entrega, ou a câmara fria, armazenagem. O que a gente pensa e o que a gente já aferiu através de pesquisas e testes é o seguinte, que infelizmente centro de distribuição não garante a qualidade da semente, tá? Infelizmente isso não é suficiente para garantir a qualidade da semente, tão quanto as câmaras frias, geladeiras, tá? Vamos dizer assim, para fazer um paralelo aí, a câmara fria opera como se fosse uma geladeira. Se você pegar um alimento de qualidade baixa, de qualidade ruim e colocar na geladeira, ele vai ficar ruim e gelado. Então, ele não vai melhorar, né? A geladeira não tem esse poder de
ressuscitar ou de melhorar a qualidade da semente. Mas sim, quando se pensa numa semente de alta qualidade, que foi produzida de forma correta, que é uma semente bem construída, a câmara fria é uma boa prática. É uma boa prática, ela ajuda a dar longevidade nesse produto, porém ela não é um fator que é determinante para que a semente chegue de alta qualidade no agricultor, né? Então, quanto melhor eu armazeno ela, melhor para a semente, mas ela não é determinante para garantir isso e tampouco é sinônimo do uso dessas tecnologias garantirem qualidade de semente. Quando se tem uma semente mal construída ou de qualidade média ou baixa, infelizmente você pode usar qualquer tecnologia dessas disponíveis que ela vai chegar no agricultor de baixa e média qualidade e fria, né? E, infelizmente, vai submeter o agricultor a risco. E esse risco, muitas vezes, não é de replantio. Às vezes, a lavoura nasce até atinge o estande desejado, porém, não expressa o máximo potencial produtivo da cultivar. E isso mesmo para agricultores que estão colhendo bem. E é difícil aferir, né? Porque a produtividade da lavoura não está somente relacionada à semente, né? É a semente, é o ambiente, são as práticas e o manejo que o agricultor aplica, e no final disso você tem um resultado. Só que muitas vezes, se você não tiver uma testemunha do lado, você não consegue ver que teve alguma perda. Às vezes você colheu lá 60, 70 sacos por hectare, que é uma excelente produtividade, mas poderia colher mais ainda se você tivesse uma semente vigorosa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a comunicação do conceito de vigor ela é feita por todos. Ninguém aí está falando mentira quando fala que semente vigorosa é importante, que produz mais, mas infelizmente os dados da Embrapa mostram aí, né? A gente também faz coleta todos os anos, que nem toda semente que vai para o campo tem esse padrão. Então o agricultor precisa de fazer boas escolhas. Eu volto lá na primeira pergunta que você fez. Fazer boas escolhas, escolher de fornecedores que ele confia, e a Ato tem se proposto a ser um fornecedor de semente de alto vigor, e a gente está muito feliz quando a gente avalia safra após safras aí, a satisfação dos nossos clientes com a proposta de valor que a gente leva, com a qualidade de semente, é bastante gratificante. Hoje aí a gente está com um NPS de 88, que é uma zona de excelência, e o nosso objetivo é ir para 100%. Então a gente é uma empresa inquieta aqui que procura fazer tudo que é possível para que o nosso cliente tenha sucesso. A gente entende que assim a gente vai ter cada vez mais sucesso também. Pois é, conhecer e confiar no fornecedor é fundamental, é o ponto inicial para você garantir aí esse bom relacionamento e, obviamente, adquirir produtos de boa qualidade. Mas o que a Ato Sementes tem feito, Marcelo, em termos de investimento aí para garantir a qualidade da semente na soja? Essa é uma pergunta que a gente recebe com muita frequência, né? O pessoal pergunta assim, qual que é o segredo para poder fazer? O que vocês fazem para conseguir fazer um padrão de semente diferenciado? Na prática, é um processo. Não existe um investimento único que a gente faça, seja em estrutura, maquinário, que garante isso, né? A gente investe muito todos os anos na parte estrutural e tudo, mas o resultado ele é fruto de um conhecimento acumulado, de um processo bem determinado e garantir a execução disso, né? Que com isso a gente se adapta às condições que cada ano costuma trazer. Então, aqui para nós na empresa, a gente toma todas as estratégias possíveis para, indiferente do ano que vier, o nosso padrão ser único, tá? Ser o mesmo. Então, isso torna o nosso produto muito diferenciado. Quando você vai para o nosso negócio aqui na Ato, todos os nossos clientes recebem a semente num padrão muito semelhante, dentro de uma faixa muito estreita de qualidade, enquanto, às vezes, quando ele opta para ir para o mercado, aí, acaba tendo algum acidente, mas não tem nenhum investimento específico que eu possa falar para você aqui, ó, faz isso que resolve. É um conjunto de coisas, sabe? Que traz consistência ao longo dos anos bons, anos ruins, em cada ano uma coisa faz mais diferença, mas é fruto de bastante conhecimento acumulado e disciplina na execução, sabe, Alexandre? Eu acho que esse é um dos principais diferenciais aí que a gente acumulou ao longo dessa história. Legal. Ô Marcelo, pela sua experiência, pelo que você acompanha do dia a dia no campo, enfim, tem muito produtor que ainda procura semente ou compra semente de acordo com o preço? O que eu posso te dizer, assim, o preço é sempre um fator determinante, né? A gente como consumidor, principalmente o agricultor que trabalha num bem de produção, o resultado dele, a competitividade dele, ela está sempre sustentada aí, a gente poderia resumir aqui em 3 pilares, né? Na produtividade, no custo e no preço de venda. E às vezes ele procura trazer competitividade no pilar custo, sim, tá? A gente percebe isso e eu nem vou dizer que está errado.
E o que eu posso afirmar é que, na maioria das vezes, ele não fala assim, eu vou comprar uma semente ruim e mais barata, sabe, Alexandre? Ele acaba se perdendo em toda a comunicação que tem no mercado aí e compra um produto que ele acharia que seria um bom produto, ele se atrai pelo preço daquilo ali e acaba fazendo negócio através de uma promessa. E é difícil a gente ter a melhor semente na semente mais barata do mercado. Isso acontece em alguns lotes, mas para se conseguir consistência, volume ao longo dos anos, são muitos investimentos. Então, quando você pensa em semente de alta qualidade, num primeiro momento, o agricultor gasta mais para adquirir aquele produto. Mas, sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida que todo tipo de agricultor merece e precisa de uma semente de alta qualidade. E quando a gente vai pensar em custo, a sensibilidade entre ele comprar a melhor semente do mercado e eu vou falar a mais barata, tá? E ele compara isso com quanto ele investe na lavoura, essa diferença é muito pequena perante ao risco que ele corre indo para um produto mais comum, mais comoditizado. Então, quando ele vai para esse produto, ele corre mais risco. A gente falou lá atrás do replantio, que existe, né? Quando você trabalha com uma semente de qualidade mais baixa, você está mais exposto a isso, e nós estamos falando do outro pilar da produtividade. Então, quando a gente junta esses dois, eu afirmo para você, sem nenhuma dúvida, que a semente é um insumo que o agricultor não pode economizar. Ele tem que prezar por qualidade, ele tem que exigir, ele tem que perceber a diferença entre os fornecedores, ele tem que procurar avaliar isso, porque tem alto impacto no resultado. E aí, uma forma de eu materializar como a Atto tem se destacado nesse sentido, eu falei para você já da produtividade a mais que a gente tem entregue para os agricultores aí, né? Mais de 3 sacos nessa última safra, comparando a mesma cultivar, mas nós temos uma outra solução que só foi possível criar devido ao padrão de qualidade que nós chegamos, que é o Protege. O Protege, Alexandre, é um sistema hoje que todos os clientes da Atto têm direito sem nenhum custo adicional, tá? E que ele é fruto de uma pesquisa que a gente fez por 4 anos relacionada a replantio. Então, a gente chegava para os agricultores e perguntava, você replantou? Replantou? Não replantou? Quanto você replantou? E no final disso, a gente viu que os clientes que usam Atto Sementes replantam muito menos do que os clientes que não usam Atto Sementes. E dessa pesquisa saiu essa solução que chama o Protege, que é uma garantia adicional da Atto, que se o cliente tiver qualquer acidente, e que acidente que leve ele ao replantio, a gente repõe as sementes para ele sem nenhum custo. E quando a gente está falando de acidente aqui, eu não estou falando de qualidade de semente, eu estou falando aqui, às vezes, de uma seca severa, de uma chuva pesada, de um ataque de pragas, coisas que não estão aí na alçada do agricultor, e a Atto só faz isso por quê? Porque quando a gente trabalha com uma semente de alto vigor, os nossos clientes têm um índice de replantio muito baixo. Então, a principal mensagem é que a gente confia tanto no nosso produto que a gente pode dar uma garantia dessa sem nenhum custo adicional para o agricultor. E, infelizmente, se ele tiver um acidente e precisar replantar, nós estamos juntos ali e ele não vai ter o custo do replantio. Né? Replantio é péssimo, né? Custo adicional, perda de produtividade, perda de janela de segunda safra. Então, a gente precisa mitigar esse risco, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Ou seja, vale a pena investir em semente de qualidade, vale a pena investir num fornecedor de qualidade, enfim, de todas as formas você fica ali amparado, né? Seja para atravessar períodos complicados que a gente sabe que toda lavoura pode passar, seja no próprio relacionamento com o fornecedor, nessa coisa da interação, né, entre a produção e o fornecedor, né, Marcelo? Isso é fundamental hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se o agricultor às vezes entende, ele pode passar na cabeça dele, principalmente relacionado a essa questão de custo que você falou, que semente de alta qualidade é luxo, sabe? Às vezes o agricultor, tem gente que já está numa fase mais adiantada, mais estruturado, mais capitalizado, e tem gente que às vezes não está, né? Está começando ou está passando por um momento difícil, e semente é diferente, não é um bem de consumo, é um bem de produção. Então, indiferente do momento do agricultor, do tamanho do agricultor, investir em semente de qualidade vale a pena e cabe no bolso de qualquer agricultor, porque o quanto a gente investe na lavoura de soja hoje é muito dinheiro. E a semente, ela tem o seu preço, né, o seu valor, e que isso tem uma relevância, eu posso dizer que baixa perante ao impacto que um erro aí pode desencadear para o agricultor. Então, sem dúvida, vale a pena investir em semente de alto vigor, viu, Alexandre? Boa, Marcelo. A gente sabe que é momento de colheita, mas daqui a pouquinho o produtor já está se preocupando aí com a próxima safra, né? O que vai comprar, como vai fazer, enfim, o que ele vai escolher para colocar no campo, no solo, na próxima safra.
Eu queria entender um pouquinho o que o Grupo Atto está trazendo aí de novidade para a próxima safra, se tem algum conceito novo, enfim, o que o produtor pode esperar do grupo já para o próximo plantio, hein, Marcelo? Já estamos falando de futuro já aqui. É isso aí, né? As coisas não param, vai se conectando. Nós estamos muito bem preparados para atender o agricultor do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, de todo o Brasil de forma geral, né? A gente trabalha hoje com várias culturas, em soja especificamente, nós estamos aqui no Brasil Central, mas com as outras culturas que nós trabalhamos, mileto, crotalária, braquiária, lá no sul com azevém, a gente tá esparramado aí no Brasil inteiro. Então, na primeira safra, em soja principalmente, nós estamos com um portfólio muito completo, viu, Alexandre? Além da qualidade de semente, a escolha da cultivar é uma preocupação e algo que o agricultor, nesse momento, ele está pensando por que caminho ele vai. Nós estamos aí com 7 genéticas no portfólio, isso dá mais de 40 cultivares. Então, tem material de precoce a tardio, com diversos tipos de resistência a nematóides, com todas as tecnologias e biotecnologias disponíveis no mercado, para que o agricultor veja qual ferramenta é melhor para a sua propriedade. Então, nós estamos com um portfólio muito, muito completo para que o agricultor tenha a tranquilidade de desfrutar de todas as soluções que a gente tem, o IPA, que ajuda a regulagem de plantadeira, o sistema planta, que ajuda ele a fazer um planejamento de compra preciso, o SCUD, que é a nossa tecnologia de tratamento industrial, são mais de 10 receitas aí com os principais produtos do mercado. Esse ano a gente acelera um processo onde 2 dessas receitas, Alexandre, são soluções completas, aí além do fungicida, inseticida, também trabalhando com inoculante, com cobalto molibdênio, grafitada, para que o agricultor tenha a opção de abrir e plantar a hora que ele chega na sua propriedade, otimizando a logística. Estamos lançando 2 produtos exclusivos de soja aí, que são as cultivares Atto 182 e 178, materiais que estão a campo aí sendo testados pelos agricultores, estão muito bonitos. Então a gente está muito preparado para atender o agricultor aí, Alexandre. E em segunda safra, né, eu comentei, a gente trabalha com outras culturas, é um momento aí que a colheita está começando, infelizmente alguns agricultores não vão ter janela para plantar o tanto de milho que gostaria, né? A soja está alongando um pouco o ciclo aí esse ano aqui no Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, nós temos mileto para palhado, nós temos híbridos de mileto, que são excelentes alternativas aí para aquela janela onde o milho se torna um produto de risco para produzir grão com menos risco. Temos as crotalárias, braquiárias. Então, eu deixo a mensagem aqui, além de desejar uma excelente colheita para o agricultor que está aí, quem quiser conhecer um pouco mais das soluções da Atto, conhecer um pouco mais dos nossos produtos, nós temos uma grande equipe esparramada aí por todas as regiões, tem os nossos parceiros, nossos revendedores, distribuidores. Vamos estar todos aí à disposição para conversar com os agricultores, viu, Alexandre? Boa, Marcelo. Mensagem final do Marcelo Laurenti aí para você, então, que está nos acompanhando. É óbvio, né, Marcelo, procure se informar, procure entender, procure se aprimorar para que os resultados apareçam no final das contas. É isso que todo mundo quer, né, Marcelo? É isso aí, a gente está com uma comunicação esse ano muito focada na parceria, sabe, Alexandre? Agricultor e Atto, parceria de alta performance. A gente entende que é assim, nós vamos fazer muito bem feito o que a gente se propõe fazer aqui, o agricultor tem o papel dele que é fundamental lá, e quando a gente junta isso aí com muita energia e muita dedicação de ambas as partes, os resultados são positivos. É com esse ambiente que a gente quer estar junto com os nossos clientes no campo aí, fazendo uma parceria de sucesso, viu? Boa. Marcelo Laurenti, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir, volte sempre e traga mais novidades, a gente gosta. Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu, um abraço para você. Tá aí Marcelo Laurenti, diretor comercial do Grupo Atto aqui com a gente, traçando um pouquinho dos objetivos, das estratégias, do trabalho que o Grupo Atto tem feito aí ao longo dos últimos anos e como isso pode repercutir no seu dia a dia, no seu resultado na sua fazenda, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com outros detalhes e mais informações aqui para você no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.